Boa noite. Boa noite. Buenas noches. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. Que dia é hoje? É o primeiro Dia da minha nova Dia da vida. minha nova vida. Esses são os nossos cumprimentos nos nossos encontros de amor exigente. Ficar melhor para servir melhor ao outro, a nossa família, a sociedade. É uma autossugestão que cria uma perspectiva de melhora constante em nossa vida, vislumbra uma melhora realmente. Busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior. Portanto, sempre encha o peito e responda cada vez melhor. Precisamos lutar contra o negativismo e o pessimismo que nos aniquila e adoece e concentrarmos no positivo que nos encoraja e fortalece. Visitem o site do Amor Exigente na internet. Lá você encontra as revistas, livros, informações sobre as outras reuniões. A função Localiza onde você pode buscar pelo grupo mais próximo da sua residência. Participar do Amor Exigente é de graça, mas tem custos. Durante a apresentação, estaremos colocando no chat a maneira que você tem para poder contribuir, se assim desejar. Rosa, é com você. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de Amor Exigente. É uma alegria a gente estar aqui com vocês, poder num domingo, no finalzinho do domingo, né, estarmos aqui nos encontrando. Então, a gente sabe que o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. A gente fala que é um programa de auto e mútua ajuda, porque são as mãozinhas do amor exigente, não é? Eu dou e eu recebo. E esse mês a gente está estudando o grupo de apoio e como a gente reflete, faz essa reflexão de pensar como é importante a gente sair do nosso espaço e servir. Servir preenche, né? Eu acho que é esse sentimento que eu tenho em relação ao amor exigente. Então, é um programa que está baseado em 12 princípios básicos, eu ia falar 4 pilares, né? 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, nossa espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Eu quero pedir a vocês que vocês me ajudem. Semana passada, a domingueira rola e depois eu escuto novamente para prestar mais atenção, porque às vezes, né, não dá para eu estar ligada assim tudo. Simplesmente eu fiz a chamada do curso da webinar e disse que ia estar presente Dona Mara, Padre Mário, Romina e Padre Haroldo. Eu trouxe o Padre Haroldo no lugar do Luiz Fernando. Então, eu até mandei para vocês um link corrigindo isso. Então, olha, acho que o Padre Haroldo está no meio de nós mesmo, né? Mas aí, de vez em quando eu der uns furos assim, vai dizer, Rosa, vamos voltar para a linha, né? Somos gente, mas também, né, não dá para ficar toda hora escorregando, né? Então, gente, é com muita alegria que a gente está aqui com vocês hoje. A gente trouxe para vocês uma espiritualidade que é um grupo lá do Sul, um grupo de jovens. Eles gravaram um grupo de coral e eles gravaram essa música que é muito bonita e que tem muito a ver com a nossa palestra de hoje. Nós convidamos a Alessandra Sobrinho, ela é voluntária e coordenadora regional lá em Maringá, e ela vai falar sobre recomeço ou começo. Então, a gente vai passar para vocês esse vídeo e logo depois, então, vai entrar a Alexandra, tá bom? Boa domingueira para todos nós.
dessa loucura. Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Agora, Alessandra, pode abrir seu microfone, é com você. Seja bem-vinda. Ederaldo, você está localizando a Alessandra? Ela estava com a gente agorinha mesmo. Estava, agora mesmo. Vamos ver se ela vai entrar novamente, que eu estou vendo aqui pela lista que ela não está aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver aqui. Só se caiu a internet dela lá, né? Tem caído a internet dela. É. Então, gente, esse vídeo eu recebi e achei que tem muito a ver, porque, primeiro, porque são jovens, né? Cantando, então isso já mexe um tanto com a gente. E depois, porque é isso exatamente que eu acho que o mundo está pedindo, né? E a gente precisa estar entendendo isso. Eu vou tentar ligar aqui para a Alessandra. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora estamos. Oba. Estão me vendo? Sim, estamos te vendo. A minha internet de casa caiu. Eu estou com o meu 4G aqui do celular, não tem problema, tudo vai dar certo. Sim, imaginamos que teria sido isso. Seja bem-vinda, é com você agora. Então, tá bom. Eu ia compartilhar minha tela para apresentar para vocês, mas pelo celular não tem jeito. Bom, gente, então eu agradeço de coração a Rosa, né, por ter me convidado para compartilhar com vocês. Quando ela me chamou, eu fiquei pensando muito no tema, e já tem tantas coisas boas que têm sido faladas na Domingueira, né?
E diante de tudo que vem acontecendo, eu pensei, eu vou falar um pouco sobre o que a gente está interpretando desse momento hoje, né? E já nesse último ano e meio, que não é tão recente assim, né? Então, meu nome é Alexandra, como a Rosa falou no início, eu sou voluntária aqui de Maringá do Paraná, coordenadora já há 18 anos. Eu fui conhecer o Amor Exigente de curiosa, né? Para saber o que era esse grupo de apoio que tinha chegado na minha paróquia, e até então fiquei meio perdida, não me entendia muito, porque como eu não tinha nenhum problema especificamente, né, instalado na minha família, como a grande maioria busca o amor exigente voltado à dependência química, então eu fui buscar ele para a minha vida, né, o que poderia contribuir comigo naquele momento. E eu tinha passado por uma separação, eu estava divorciada, fazia 1 ano mais ou menos, então aí eu fui tentar entender um pouco e aplicar o amor exigente nesse contexto, né? Meu pai também tinha falecido recentemente, e aí onde eu fui tentar interpretar e dar sentido a tudo isso. Então fui ficando, foram me chamando para ser voluntário, fui me capacitando, logo em seguida, em 2003, teve um curso de prevenção, do qual eu sempre me encantei, sempre quis trabalhar muito com prevenção, e aí eu estou até hoje. Meu grupo se chama Bom Jesus, a gente se reunia, né, até então às quartas-feiras, às 20 horas. E a gente tem participado aqui no Amor Exigente de Maringá em reuniões online desde junho do ano passado, todas as terças-feiras. Estamos agora pensando na retomada, né, como que a gente vai fazer. E é por isso também que eu trouxe um pouco esse contexto, né? Então, quando a gente pensa no tema, né, recomeçar ou começar, eu até fui buscar no dicionário, né, que é a nossa referência. Então, no dicionário, a gente tem a palavra recomeçar como começar novamente, né, ou mais uma vez. E os sinônimos é reiniciar, renovar, avivar, consertar, inovar, melhorar, reformar, tornar e restaurar, além de outros sinônimos. Então, tem tudo a ver com esse começar de novo. E a palavra começar é quando a gente inicia alguma coisa nova, né? Ou também um sinônimo que é princípio. E recomeço, eu percebo que sempre tem a ver com mudanças. E o Amor Exigente trabalha muito conosco esse tema de mudanças, né? Quando a gente chega no Amor Exigente, ou quando as famílias nos procuram, na grande maioria, elas estão tomadas por um sentimento, por um problema, por algo que as levou até ali, né? Mesmo que seja prevenção. E isso faz com que a gente, então, comece a trabalhar dentro de nós esse tema, que é a mudança. Só que a mudança, normalmente a gente entende, até começar no Amor Exigente, como algo que dói, algo que incomoda, algo que vai nos tirar daquele comportamento do qual a gente está acostumado, mesmo que não sendo agradável, né? Mas a gente se acostuma até com coisas ruins, porque a gente já sabe como que se comporta, né? E em que situações a gente percebe que nós podemos recomeçar? Quando a gente tem um novo emprego, quando a gente muda um treino mesmo de academia, quando a gente percebe que precisa mudar a alimentação, quando a gente vai mudar de casa, né, de residência, de cidade, de estado, de país, quando a gente muda o estado civil, quando a gente passa por um luto, por uma doença, quando a gente muda até mesmo de um curso, uma escola, muda de idade, né? Que nós todos os anos temos a oportunidade, né? Para quem fica, de mudar de idade. E a gente percebe que a cada década, né? As coisas elas vão ficando diferentes. E a gente vai se acostumando, vai se preparando para isso, né? Estou vendo a Rosa aí tão bonita, tão simpática, com os cabelinhos brancos, né? E quantas pessoas nessa pandemia assumiram, né? Esses seus cabelos brancos, a experiência e aceitar isso, né? Eu acho tão bonito. Quantas senhoras que eu via na igreja que antes da pandemia estavam de um jeito, quando voltou a gente via de forma diferente, né? Então, quantas oportunidades a gente teve e tem a cada dia com essas mudanças.
E como é que a gente lida com esse recomeço, né, gente? Cada um de nós, com as nossas vivências, nossas esperanças, né, aliás, nossas experiências, a gente às vezes lida com esse recomeço de forma diferente e para situações diferentes. Então, às vezes a gente entende esse recomeço de uma forma de resistência, com medo, muitas vezes com revolta, com tristeza, desespero, com pouco caso, muitas vezes com desprezo, alguns com muito otimismo e muita esperança, certa vez com alegria, compartilhando com as pessoas aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas muitas vezes a gente passa por um recomeço calado, sozinho, perdido. Muitas vezes também a gente entende esse recomeço de uma forma de frustração. A gente vê muito isso com os pais que nos procuram, né? Por um momento, às vezes, em que os filhos fizeram algumas escolhas que não estavam nos planos. Então, eles se sentem humilhados, se sentem perdidos. E, às vezes, também tem pessoas que vão recomeçar, mas elas se sentem humilhadas, algumas arrogantes, e muitas reclamando, murmurando, resmungando. Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que recomeçar? Por que a minha casa pegou fogo? Por que eu fiquei doente? Por que eu perdi o emprego? Né? Sempre trazendo sentimentos ruins e muita amargura. E a gente aprende no Amor Exigente que quando a gente carrega esses sentimentos ruins, pesados, negativos, não sobram coisas boas, né? Não sobra esperança, não sobra alegria, não sobra coragem, não sobra sabedoria, serenidade para a gente enxergar essas coisas que estão acontecendo conosco de uma forma positiva. Porque também na crise, nós passamos recentemente por esse princípio, a gente também aprende que é nesse recomeço que a gente tem a oportunidade de ter crescimento e de ter oportunidades melhores. Às vezes, nessas mudanças, a gente percebe que pode ter habilidades diferentes. Quantas pessoas, né, gente, nesse 1 ano e meio, não puderam aprender um hobby, aprender uma habilidade, fazer academia em casa, cuidar das plantas, voltar a fazer um crochê, ter tempo para leitura, para cozinhar, para fazer coisas que gosta. Então, nem sempre esse recomeçar, esse iniciar, né, ele é ruim. E a gente, às vezes, acaba percebendo isso como uma coisa muito ruim. E acaba não aprendendo muito com isso, né? O que a gente pode aprender com essas coisas que vêm acontecendo na nossa vida quando a gente tem que fazer essas mudanças? A gente pode conhecer pessoas diferentes, pessoas até melhores, amigos melhores, a gente pode conhecer pessoas, quantas oportunidades eu vejo, né, no Amor Exigente, quantas coisas a gente vem aprendendo nos webinars, nas lives, nos cursos, né? Nessas reuniões que tem, eu não consigo entrar em todas, né? Mas às vezes eu acabo pincelando uma ou outra em cada dia da semana. Quantas oportunidades a gente não está podendo oferecer e quanto a gente não está podendo se permitir também aprender vendo os outros fazendo, né? A gente às vezes tem aquele jeito nosso de lidar, de fazer, e quando você vê as pessoas que estão sendo criativas, estão fazendo coisas tão bonitas, que nem agora essa música, eu peguei só uma parte dela, né? Mas que coisa bonita quando a gente pode ver as pessoas fazendo diferente. Então, com esse recomeço, eu percebo que a gente pode desfrutar também de uma vida mais saudável, com qualidade. A gente reclamava tanto que não tinha tempo de fazer as coisas, né? Muitas pessoas tiveram que parar com tudo, né? Parar de sair, parar de trabalhar, parar de fazer as coisas que gostava, de ir na academia, de passear, de ir ao shopping, de fazer compra, de viajar. E a gente viu que abriram os horizontes. A gente pôde se permitir fazer coisas mais saudáveis também e que a gente não podia fazer, né? Ter essa sabedoria de também fazer mais escolhas, distinguir coisas melhores, o que a gente vai assistir, porque assim foi uma enxurrada, né, gente, de
palestras, de cursos, no YouTube era quase todo dia uma série de coisas, tanto do nosso trabalho, da nossa atividade profissional, como também do grupo de apoio, como da igreja, como cada um na sua denominação, aí na sua questão espiritual, né? Quantas coisas não surgiram, né, nesse período todo. E a gente pode perceber que com esse recomeço, a gente também pode adquirir serenidade para lidar com as adversidades, né? Essas adversidades que são tristezas, que são esses lutos, né? Quantos amigos a gente não perdeu, quantos parentes, quantos colegas de trabalho, quantas pessoas da nossa comunidade, vizinhos, amigos, quantas pessoas não ficaram com sequelas, não voltaram mais, saíram de casa e não voltaram, quantas perdas que a gente não pôde elaborar esse luto, de ver a pessoa partindo, né? Não se podia fazer nem sequer uma última despedida. Então, a gente precisou aprender a fazer ter esse discernimento, né? E adquirir essa serenidade para conseguir entender tudo isso. A gente também pode, com o recomeço, dar valor às perdas, né? E às conquistas. Muitas vezes a gente espera perder um amigo, perder um parente, para poder falar muitas coisas que a gente tinha pela pessoa, seja coisas boas que a gente pensava dela, seja coisas não tão boas assim, que a gente nunca teve coragem e ficou sem falar, né? Elas ficaram no ar, porque a gente não teve coragem de falar no momento oportuno. E talvez com esse recomeço agora, a gente possa dar valor a tudo isso que vem acontecendo e a gente não fique guardando mágoas nem coisas ruins das pessoas, né? E valorizar realmente aquilo que importa. Nós podemos também adquirir, e cada vez mais, conhecimento, né? Quanto conhecimento, quantos cursos, gente, eu fiz muitos cursos online, muitos cursos gratuitos, muitos cursos com preço bem mais em conta. Quantas pessoas a gente pode convidar para dar palestra nas nossas reuniões, que eram reuniões só conosco, né? 4, 5 palestrantes, às vezes chamavam um ou outro ali dos grupos vizinhos, e com essa situação que aconteceu, a gente pode chamar pessoas até de outros lugares, né? De outros estados, de outros países, pessoas com tanto talento, e a gente também pode buscar ter essas habilidades. Também aprender estudando, principalmente a metodologia do nosso movimento, que ela é muito rica, mas a gente às vezes cai também numa possibilidade da mesmice. Então, com essa situação que a gente teve de conhecer pessoas diferentes de outros países, de outros estados principalmente, né? A gente viu os sotaques diferentes, né? Como o Brasil ele é rico em pessoas que falam diferente, né? Hoje mesmo aqui, né? A gente vê os sotaques. Quantas pessoas com habilidades diferentes, com oportunidades diferentes de conhecimento, né? Então, isso faz com que a gente cresça cada vez mais. Eu percebi também que a gente pode somar com essas experiências, ou às vezes não. A gente às vezes olha a experiência dos outros, a gente vê quão rica elas são, e isso algum dia talvez possa servir para a gente, para nós, ou para alguma pessoa que está conosco, que nos procura, que nos busca, né? A gente também está tendo a oportunidade de se conhecer mais, de se autoconhecer, de conhecer as nossas limitações, mas também de conhecer quanto talento a gente tinha e que às vezes não estava percebendo. Eu vejo também que a gente pode se perdoar e perdoar os outros pelas coisas que acontecem conosco, né? Quão pequenas são às vezes as dificuldades que a gente tem, e quando a gente valoriza, né, essas coisas que vêm acontecendo, a gente pode se tornar assim pessoas cada vez melhor e fazer escolhas assertivas. Então, hoje, com esse monte de oportunidade que a gente tem, a gente pode escolher, né, qual reunião eu posso participar para poder frequentar uma outra reunião, fazer um curso do qual a minha denominação, né, cristã ou não, tenha, participar de outras reuniões, outras formações, enfim, eu posso fazer essas escolhas à medida
que isso vem acontecendo. Então, ou seja, diante desse cenário todo que a gente já vem enfrentando, gente, há 1 ano e meio, né, desde março do ano passado, o que a gente vem fazendo com isso e como que a gente está hoje? Né? Vou fazer aqui umas provocações para a gente poder pensar o que a gente vem fazendo com isso tudo. Né? Nos primeiros meses, todo mundo ficou muito assustado, quase ninguém saía na rua, no mercado ia um ou outro da família, um ou outro trabalhava, um ficava em home, o outro saía, então, dependendo da profissão de cada um, né, as coisas foram sendo adaptadas. Mas ao longo desse 1 ano e meio, né, então, você emagreceu ou você ganhou uns quilinhos? Você está mais saudável ou você adquiriu algumas doenças aí, como ansiedade, pânico, insônia, depressão? Você precisou começar, nesse último ano, tomar medicamentos do qual você não tomava? Ou não? Você se tornou mais saudável a partir de uma observação do que o seu corpo realmente precisava e como você tinha que lidar com essa necessidade de um recomeço, como que você vem lidando com isso, e eu também, né? Como que a gente manteve o contato com os amigos e com os familiares? A gente se afastou totalmente, ou a gente, pelo menos, começou a fazer ligações de WhatsApp, mandar mensagens? Gente, para vocês terem uma ideia, o ano passado, na minha família, nós somos, né, só eu, meu marido e meu filho. Mas eu tenho uma família, nós somos em 9 irmãos. Quando a gente se reúne, é uma média de 30 a 35 pessoas. A última vez que a gente se reuniu no almoço de domingo foi no primeira semana de março. Logo depois deu tudo aquilo e mais ninguém pôde se reunir, né? Aí queria um dia das mães, não deu. Aí queria dia dos pais, não deu, e foi indo. E meu aniversário é em junho, eu nasci dia de São João. E a gente sempre fez festa de São João, toda a vida, né? E não tinha possibilidade, né, de ter festa de São João. Então, o que a gente fez, né? Eu aqui em casa, a gente fez dos balões, fizemos um painel, colocamos música de São João, daí fizemos um vídeo, depois mandamos para a família, né? Só nós 3 aqui, né? Família pequena, mas de alguma forma eu falei, não vou passar meu aniversário em branco, né? Da mesma forma do meu filho, do meu marido. Então, de alguma maneira, a gente ainda entre nós procuramos manter algumas tradições, né? Algumas coisas que a gente fazia, né? A gente fazia chamada de vídeo com os irmãos para de vez em quando se conversar, né? Também. Fomos, né, nos adaptando a isso tudo, né? Natal, que assim sempre para a gente foi muito importante, Natal, Ano Novo, foi aquela tristeza, né? Vai, não vai, pode, não pode, e nunca desse negócio acabar, né? Porque não tinha vacina, não tinha como a gente se inventar. E ao mesmo tempo fazia já anos que eu não fazia, eu mesma, né? As comidas de Natal e de Ano Novo. E aí fui eu de novo pegar a receita, fazer, né, montei a mesa, só nós 3 aqui da mesma forma, tirei foto, um tirou foto, cada um da sua família, né, cada irmão e irmã, com os seus familiares, né, suas pequenas famílias, e a gente teve que entender que isso era passageiro, que a gente precisava passar por isso de alguma forma, para que a gente pudesse dar sentido às coisas. Então, cada um pode ter essa escolha. Como é que a gente pode estar vivendo isso tudo, né? Então, não teve férias, não teve viagem. Então, como que a gente vai podendo fazer isso? Pude ter oportunidade também de fazer uma reeducação alimentar, pensar de novo em algumas formas saudáveis, porque não podia. Eu moro do lado de um parque, o Parque do Ingá, muito conhecido, em que a gente fazia caminhada, todo mundo, né, para um lado para o outro, só podia ver da janela. Então, assim, a academia, a maioria fechou, e a gente tenta daqui, tenta dali, e aí, assim, baixei um monte de vídeos também para fazer algumas academias aqui, o filho e o marido olhando, achando, meu Deus, tá doida, né? Mas era uma forma que a gente tinha de buscar manter essa serenidade, né, gente? E a sanidade mental, principalmente. Eu trabalho na área da saúde, não na linha de frente, né? Eu sou enfermeira, mas já há alguns anos eu trabalho na área administrativa, na área da qualidade, mas eu não parei um dia de trabalhar, né? Até porque a gente tinha que dar reforço, dar suporte, a gente precisou ajudar a vacinar, né, as outras pessoas que estavam lá,
enfim, sempre ajudando um outro, né? Então, assim, eu não parei de trabalhar, né? Fui tirar férias agora, praticamente no meio do ano, então foi um momento bem complicado, né? Mas o marido e o filho tinham que ficar trancados em casa. Meu filho faz doutorado, veio para cá ficar com a gente desde de março do ano passado. Para a gente foi bom, né? Para ele nem tanto. Mas a gente teve que também criar um ambiente de novo harmonioso, né? Entre nós. Uma forma, de novo, já fazia quase 3 anos que ele estava morando sozinho, primeiro mestrado, depois começou doutorado, então a gente também teve que recomeçar com o filho dentro de casa de novo, né? Por mais que vinha a cada 15 dias, 20 dias, mas a gente também foi dando de novo esse sentido de harmonia de família. Se estranhamos de vez em quando, lógico, né? Quem é que não se estranha? Cada um tem um jeito, uma personalidade, depois de adulto isso também vai ficando mais difícil, né? Mas a gente também vai buscando ter essa oportunidade. Então, como é que a gente, hoje, tem mantido esses relacionamentos, né? Com os familiares, com os amigos, a gente deixou os amigos de lado, a gente manteve, adquirimos outros. Vocês fizeram cursos, vocês tiveram oportunidade de adquirir novas habilidades. Eu voltei a pensar de novo nas minhas plantinhas, montei na minha varanda aqui de novo umas plantas e tá quase que um viveiro, né? Porque a gente também vai preenchendo esse tempo com outras coisas, né? Então isso também foi muito importante para que eu pudesse também manter, né, essa forma de dar continuidade. Como é que a gente também hoje está agora, nesse momento? Então, como que a gente se vê depois desse 1 ano e meio, gente? Diante de tudo isso que eu falei, né? E as novas experiências, esse recomeço, ele já faz parte da nossa vida desde que a gente nasce, né? Não foi só agora. Só que, de repente, a gente deu uma grandeza para tudo isso que vem acontecendo, talvez colocamos uns mais lupa do que os outros, né? Aumento ou mais, mas a gente já passa por uma mudança, por escolhas, por situações diferentes desde que a gente nasce. Para nascer, quem nasceu de parto normal já não foi fácil. Depois vem o batismo, depois vem os irmãos, depois vem o primeiro dia de aula, depois vem o primeiro namoro, aí a faculdade ou não, né? O emprego, capacitações, a questão da continuidade ou não da nossa espiritualidade, seja lá como cada um, né, denomina isso, casamento ou não, separação, filhos, viagens, amigos, ter animais de estimação ou não. Às vezes acontecem acidentes na família que, porventura, tira a gente também do chão. E aqui eu quero compartilhar com vocês também uma outra coisa que eu precisei fazer recentemente, que aí eu tive que parar. No dia 29 de abril, eu estava lá no meu trabalho e, descendo a escada, eu perdi o equilíbrio. E aí, o que acontece? Saí escada abaixo, rolando a escada, e eu fraturei os 2 pés, os ossos dos 2 pés. E eu precisei ficar 60 dias imobilizada, trabalhando de casa, em home office, né? E aí, sim, foi uma dificuldade, foi mais uma vez eu pensar como que ia ser esse recomeço. Trabalhar de casa, né? Não podendo fazer as coisas, vendo né, o marido tendo que fazer tudo e eu não podendo ajudar, e eu tendo que interpretar aquilo tudo mais uma vez, né? Por que isso está acontecendo, né? O que eu preciso ainda aprender que eu não aprendi para poder ter passado por isso. Então, vai lá de novo, depois volta a andar de pouquinho, fisioterapia, quase 3 meses para voltar de novo a caminhar. Então, a gente passa por essas situações na nossa vida, seja conosco, com alguém próximo de nós, né? Então, a gente tem que, às vezes, as coisas a gente não escolhe, elas acontecem, né? E a gente tem que saber como interpretar isso tudo. A gente também pode escolher ter hobbies, ter hábitos, ter mudanças na nossa vida, que às vezes elas vão fazer essa diferença, né, gente? Então, será que a gente pode, com esse recomeço, ter uma nova chance, né? A gente pode interpretar, às vezes, eu vou começar, mas eu vou começar diferente. Então, eu trouxe aqui algumas frases para a gente também refletir. Começar de novo não é começar igual,
próprio nome já fala recomeçar. Eu estou começando novamente, né? Não ter medo de começar, né? A gente não deve ter medo de começar de novo, mas a gente deve ter medo de ter o mesmo resultado. Por isso que a gente tem que fazer diferente. Então, o meio do caminho é que conta. Então, o amor exigente, o grupo de apoio, a família, a nossa igreja, né? Seja lá a espiritualidade que a gente pratique, os amigos, isso faz uma grande diferença de como a gente pode interpretar esse recomeço e essa nova chance de ser feliz, de ter qualidade de vida, de reconquistar, né, as pessoas que a gente deixou lá atrás, e reconquistar também. Como eu falei para vocês, quando eu entrei no Amor Exigente, eu estava separada, eu estava divorciada desse marido que eu estou atualmente, inclusive, né? Depois de 6 anos estando no Amor Exigente, eu entendi que eu tinha que ter mudado muita coisa. Eu não tinha interpretado aquelas intolerâncias que eu tinha no meu período de casamento, que a gente teve crise, como algo que era importante fazer a diferença, né? Então, nós ficamos separados por 6 anos e depois a gente retomou, né? Nosso filho já tinha 11 anos, foi 5 anos depois, quase 6. E aí a gente pôde retomar, né? Recomeçar esse casamento, mas de forma diferente. Para mim foi totalmente diferente. Eu interpretei aquilo como um casamento novo, porque eu não queria vir com aquela Alexandra, né? Com hábitos, com formas de pensar. Então eu comecei a dar valor às qualidades que ele tinha, as coisas do qual eu me encantei quando eu me apaixonei por ele, do qual eu procurei me identificar com aquela pessoa. Então, é onde eu falei, não, eu vou fazer diferente, né? Lógico que nós temos o nosso caráter, nossa personalidade, né? E às vezes a gente tem uns entreveros, como diz, né? Mas quem não tem, né, gente? Mas a gente vai aprendendo a se respeitar, a ter essa parceria, ter essa cumplicidade. Então, isso foi muito importante. Já faz 15 anos, né, que nós voltamos. Então, no final do ano agora, faríamos 30 anos do primeiro casamento, mas a gente se somar, sempre a gente esteve junto, né? O filho sempre esteve comigo, mas o marido nunca deixou de ligar para o filho um dia, sempre esteve muito próximo. Então, nós sempre tivemos também a nossa fé, a nossa espiritualidade muito presente. Então, isso nunca nos abandonou. Então, foi algo que fez muita diferença, né? Então, esse recomeço, ele tem que ser diferente, né? A gente tem que usar de muita coragem, gente, muita fé. Tem que ter muita esperança quando a gente pensa em fazer essa escolha de ter uma outra oportunidade e as pessoas nos darem essa chance e a gente também dá chance para as pessoas novamente. A gente aprender com os nossos erros, com as nossas experiências, elas podem nos fortalecer. Que é isso que a gente faz com os pais, as mães, as pessoas que procuram, e com as histórias tão lindas que eu sempre escuto do Amor Exigente. Eu não tive problema de dependência química instalada na minha família, mas tem coisas que são muito parecidas, né? A forma de trabalhar, a forma da gente fazer as nossas metas, de buscar ter o nosso sucesso, de fazer diferente. Então, isso não muda. Independente do motivo do qual a gente está no Amor Exigente, nós temos que ter essa esperança, estarmos fortalecidos e usarmos os 4 pilares do Amor Exigente a favor disso tudo. Então, a espiritualidade pluralista, a responsabilidade social, os 12 princípios básicos, que são, né, uma forma muito inteligente de saber viver e saber aplicar com as pessoas, conosco também, lógico, né? Nada muda se eu não mudar, mas essa convivência ela pode ser muito melhor quando a gente consegue viver. Então, eu já estou há 18 anos repetindo os 12 princípios, e a cada ano eles vêm para a gente de uma forma diferente, porque a gente já está diferente, a maturidade é outra, o nosso entendimento já vai, né, ampliando, os horizontes eles vão se abrindo de como que a gente pode fazer isso de uma forma diferente. Então, a gente também tem que ser ousado, tem que se superar.
E é isso que eu sempre busco fazer nas reuniões do Amor Exigente também, fazer com que as pessoas saiam dali melhores do que elas chegaram, né? Tendo esperança, tendo coragem, procurando ter força, buscar aquela espiritualidade interior, né? Se conectar com a Divina Majestade, seja cada um da sua forma. Mas esse é uma maneira da gente contribuir para que as pessoas também, com a experiência delas, com a experiência nossa, a gente cresça. Então, essa busca de ajuda da família, dos grupos de apoio, dos amigos e profissional, né? A gente muitas vezes precisa, né, além de tudo isso, de um profissional. Quando necessário também, às vezes precisa de uma medicação. Eu até perguntei aqui, né, quem é que hoje está usando antidepressivo, ansiolítico e tudo mais, mas às vezes precisa, diante de tantas exigências, de tantas dificuldades, de tantas adversidades, às vezes não dá conta. Então, isso também não é nenhum crime, a gente tem que fazer isso de uma forma consciente, orientada, né, adequada, e lógico, e buscando se desvencilhar disso tudo, para que a gente também não fique, né, refém de tudo isso. E não fique preso, né, à medicação e também não fique preso ao vitimismo. Quantas pessoas que a gente também tem no Amor Exigente, até mesmo na família, no nosso círculo de amizade, que gosta de ser vítima, né? Não quer melhorar, não quer mudar, não quer ter esse recomeço. Ela não se dá chance, não dá chance para os outros para que ela tenha qualidade de vida. Então, a gente tem que ter, né, aquela paciência, aquela perseverança, tem que ter aquela compaixão e às vezes até de misericórdia para que essa pessoa busque um dia a ter essa oportunidade de dar a virada na chave, né, gente? Virar a chave e deixar de ser vítima e ser protagonista da vida dela e começar a fazer as mudanças para que ela se sinta pertencida às coisas. E também uma coisa que eu aprendi muito também, que ajuda a minha família também, ela é muito sarrista, né? A gente também tira muito sarro um do outro, né? Que se diria bullying, né? Mas, assim, a gente ri da gente mesmo também, ser feliz, é algo que nos permite também a ser livre, né? Por que não a gente, às vezes, ri? Às vezes eu vejo, né, mesmo não sendo sádica, mas às vezes eu vejo o vídeo do meu tombo lá, que eu caí, me machuquei, eu falo, meu Deus, mas como que eu consegui cair? O que aconteceu, né? Mas que banana, gente, como pode ter caído tão feio desse jeito? Então, assim, a gente, ao invés de ficar se martirizando, né, se murmurando e resmungando, a gente pensar naquilo como uma oportunidade de melhoria. Então, foi uma oportunidade de eu ficar com o marido e com o filho um pouco em casa, foi a oportunidade de ver a vida de um ângulo diferente, ter um pouco mais de tempo também para algumas outras coisas, entre o trabalho, né, e ficar em casa. Então, a gente também pode rir da gente mesmo e ser feliz. Porque, afinal de contas, né, gente, no Amor Exigente, a gente tem uma frase que é importante, que nada muda se eu não mudar. Então, eu busco encorajar as pessoas o tempo todo a isso. Você tem que mudar. Eu posso ajudar enquanto voluntário, enquanto coordenador, enquanto pessoa que, às vezes, tem um pouco mais de experiência, mas as coisas não vão acontecer se você, primeiro de tudo, não quiser, se você não se permitir, e se você não entrar em ação. Então, não adianta ficar só fazendo, né, oração, novena, campanha, enfim, um monte de coisas que dependa, né, da Divina Majestade ou dos outros, se você não quiser começar, se você não quiser recomeçar, então não vai adiantar nada. A gente tem que encorajar as pessoas a entrar em ação. Então, concluindo já um pouquinho a minha fala, e se depois tiver alguma pergunta aí também, estou lendo aqui da minha apresentação, porque, né, não deu para poder colocar para vocês, mas recomeçar é uma palavra que nos inspira a tentar apagar as coisas ruins que nos acontecem. Recomeçar é ter coragem de dar a cara a tapa e arcar com as consequências. Então, eu tenho que fazer as escolhas, e toda escolha eu deixo alguma coisa para trás. Então, eu tenho que assumir as consequências dessa escolha que eu fiz. Recomeçar é ter dias bons e dias ruins. Porém, eu continuar vivendo.
Então, como eu disse, apesar de pandemia, apesar de Covid, apesar de crise, apesar de luto, apesar de tantas coisas ruins e boas também que aconteceram, eu tenho que continuar vivendo, gente. Eu tenho que continuar fazendo as coisas, eu tenho que continuar com as pessoas, eu tenho que continuar meu trabalho, a minha vida, a minha família. Então, eu tenho que continuar. É uma escolha, e uma escolha muito importante, e de qualidade também. Recomeçar é a oportunidade de fazer do errado o certo, e do certo um aprendizado. Então, aprender é uma escolha também. Eu posso não aprender nada, né, com as coisas que estão acontecendo, mas eu vou ser muito mais feliz e ter muito mais qualidade de vida se eu aprender com isso tudo. Então, a gente não aprende quando a gente erra, a gente aprende quando a gente recomeça e acerta o que estava errado. Olha que bacana isso, vou ler de novo. Ó. Não aprendemos quando erramos, aprendemos quando recomeçamos e acertamos o que estava errado ou podia estar errado, né? Não tenha medo da consequência de erros, eles são temporários, né? Faça certo e aprenda a recomeçar. E eu tinha pensado numa música também, que eu gosto muito, é uma música do Tiago Brado, depois eu posso deixar para a Rosa também, colocar para vocês. Ela se chama Verdades do Tempo, né? É uma música muito bonita, onde também fala que a gente precisa, às vezes, ter esse tempo. O tempo, ele nos dá a resposta, o tempo também nos permite saber que a gente não é dono do amanhã nem do ontem, né? Eu vou ler a letra, porque não tem como eu colocar a música, tá? Ela fala assim, ó, essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar amor, o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Daí ele vai repetindo, né? Então, essa é uma canção de amor, que também é algo que eu vejo que foi muito importante para que as pessoas passassem por tudo isso que aconteceu, quanto a solidariedade, né? Quanto companheirismo, quantas pessoas estranhas, né? Ajudando umas outras, quantas pessoas próximas que não se ajudaram. Então, ficou muito claro, às vezes, o que as pessoas têm para ofertar, né? Às vezes elas não têm nada, e às vezes quem não tem nada dá tudo pouco que ela tem para os outros. Então, eu vejo que o mundo ele não vai ser mais o mesmo depois desse 1 ano e meio de tantas coisas que a gente passou, mas é uma escolha a gente ter esse recomeço. Então, eu agradeço a Divina Majestade e o Amor Exigente por essa oportunidade, né? De estar aqui hoje e de buscar estar cada vez melhor para mim, para minha família, para minha comunidade, né, para toda a existência, né, e por todos que eu conheço e que ainda vou conhecer. Muito obrigada, gente, e estou à disposição. Gratidão, Alessandra. Nós vamos abrir o microfone para quem quiser fazer um comentário, para quem quiser fazer alguma pergunta. Se não fosse a pandemia, a gente não ia estar aqui, né? Já começa por aí, né? Com certeza. Quanto que num domingo à noite a gente ia estar, né? Deixa eu ver aqui quantos equipamentos ligados, que eu aprendi com a Lu, que são equipamentos que pode ter mais de uma pessoa, 120. Nós estamos em 120 aqui hoje, né? Fazendo essa troca e esse conhecimento. Quando você disse que em toda escolha eu deixo alguma coisa para trás,
Aliás, assim, a sua reflexão que você trouxe hoje me fez voltar esse 1 ano e meio atrás, quando a pandemia começou. Já comentei aqui que o último dia que eu reuni a minha família foi dia 15 de março, que é o dia do meu aniversário, dia 16, a gente já não se encontrou mais, tudo acontece pelo Zoom, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, aniversários, né? Tudo à distância. Eu acho que a diferença, quando você me disse assim, né? Você falou para a gente faz escolhas e a gente está sempre recomeçando. Muitas das vezes a gente tenta planejar essas escolhas, mas quando a gente vem para o amor exigente por uma dor, a gente não planejou aquela escolha, né? Ela caiu na nossa vida, a gente tentou de tudo que é forma resolver, tapar o buraco, ajeitar, né? Achando que dava conta, esconder, até que, de repente, a gente descobre esse programa tão bonito que é o amor exigente. E quando a gente também vem por escolha para descobrir, afinal de contas, o que é esse amor exigente, a gente também faz um trabalho de autoconhecimento, né? A gente vai ver que na nossa família, por mais que a gente tenha plantado tudo de melhor, nunca vai existir uma família margarina, né? Uma família que tudo esteja certinho, tudo no mesmo lugar. Então, quando a gente faz escolhas, a gente deixa alguma coisa para trás, o amor exigente dá essa oportunidade da gente refletir e fazer escolhas saudáveis, né? E aí você diz para a gente também ver a vida de um ângulo diferente, começar diferente, aprender com os nossos erros e com as nossas experiências. Então, esse período de 1 ano e meio, todo dia eu faço uma reflexão em cima disso tudo. E foi muito bonito você falar assim, o quanto, no momento em que você sofreu o seu acidente, a importância de você poder estar perto da sua família, a importância de você estar perto, né, do teu filho, a importância de você fazer essa troca. Quantas coisas também. Então, eu acho que hoje, assim, hoje você está trazendo coisas que a gente vai refletir por um bom tempo. O que eu aprendi, né? O que eu tenho aprendido de novo, né? O que isso tudo me trouxe, de quem eu me aproximei, de quem eu tive que me afastar também, porque às vezes a gente precisa se afastar. É incrível isso, né? Incrível isso. Então, quero te agradecer muito de você estar aqui com a gente hoje. Foi bem esclarecedor, foi bem objetivo, e a gente vai abrir para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário também. Vamos ver se o pessoal se anima. Senão a gente convida, né? A gente faz igual a Dona Mara, né? A gente convida. Outra coisa também, né, Rosa? Quantas habilidades a gente precisou aprender, como disse você, com a internet, com notebook, com, né, câmera, com tanta coisa que a gente precisou aprender, essa habilidade para lidar com as coisas e ajudar as pessoas o amor exigente não parar, né? Então, a gente não pôde parar, porque as pessoas também começaram a passar por momentos difíceis com os filhos, com os maridos, com quem tem, né, os seus dependentes em casa, os seus adictos, né? Quantas dificuldades elas também não passaram, e a gente também trabalhando para dar essa força para todo mundo, teve que aprender a lidar com a internet, com todos os aplicativos possíveis e imagináveis, né? Que a gente nem imaginava, né? Eu me lembro que logo no início, o Ederaldo lá no grupo dele já começou a usar o Zoom. Eu falava, o que é isso? Mas isso é seguro? Como é que a gente faz isso? Então, com o tempo, a gente foi vendo a necessidade e a gente viu da importância, né? Por mais que a gente esteja distante, essa coisa de abrir, olha, você estava falando, eu me lembrei. Se não fosse a pandemia, a gente não ia conhecer pessoal do Uruguai, da Argentina, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, né? Assim, essa aproximação da Itália, a gente também teve palestrantes da Itália, então, assim, aproximou muito a gente. E trazer o que trouxe também dessas habilidades que a gente teve que aprender ou teve que recordar, né? Eu, por exemplo, não sabia cozinhar e eu tive que aprender a cozinhar. Coitado do Roberto, né? Foi minha vítima aqui, né? Mas, assim, a gente conseguiu ir caminhando, né? Essa coisa toda também de fazer online. Eu nunca imaginei que eu faria uma fisioterapia online, por exemplo. Eu falei, não, fisioterapia online, isso não funciona, né? E a gente vê que a gente vai tentando e vai buscando, né? Nisso eu resolvi também aprender
estudar espanhol, eu também, o online assim passou a fazer parte da nossa vida, mas é o que você comentou, a gente precisa também filtrar, né? O que eu vou trazer, o que eu vou colocar, né? Dentro da minha casa, o que eu vou colocar dentro da minha vida, na minha memória, porque as ofertas passaram a ser muitas. Tem um comentário aqui no chat, eu queria que o Ederaldo me ajudasse aqui. Você me ajuda, Ederaldo? Tem um comentário ali, se você pudesse ler para a gente. Eu achei muito interessante essa questão de recomeçar uma vida nova, revendo o outro, buscando suas qualidades, buscando aquilo que a encantou e que a fez se apaixonar. É isso que precisamos exercitar. Muito obrigada, muita paz. É da Cirleia Antônio. Obrigada. Que fique o exemplo, né? Muito bom, muito bom. Quem mais? Parabéns, gratidão, parabéns pela reflexão. Deixa eu ver aqui. Ó, eu estou vendo aqui a Aguinaldo. Aguinaldo, abre seu microfone um pouquinho. Vamos ouvir um sotaque lá de cima. É engraçado que domingo eu senti muita falta em virtude do casamento do meu filho, que foi no sábado, né? E a gente ainda ficou naquele preparativo e a gente sentiu nessa... E a internet, as reuniões online, a mudança, o hábito, a gente também teve que nos acostumar, né, com essa nova maneira, com essa metodologia de vida. E não é fácil, não. A gente também que trabalha bastante. Travando um pessoas, não só estou gerenciando uma feira que são comportamentos. Faço uma reunião por mês e lá eu sempre gosto de ferramenta. E não tem coisa melhor do que a gente estar sempre aprendendo com vocês. Antes da reunião, eu decidi gerar um link para o grupo, né, do Chama de Amor. E as pessoas já entraram em contato comigo. Envia o link, envia. Então, desde já, eu agradeço, né, estar acompanhando sempre vocês e pegando essas novas experiências, né, porque isso aí é que nos fortalece cada vez mais. Gratidão, gratidão, Aguinaldo, por você estar com a gente. Alguém mais? Rosa, eu. Oi, digo Onélia, assim, pode falar. Essa pandemia trouxe muita tristeza para a gente, né? Uma coisa assim, surreal. Mas, no entanto, ela também trouxe muita coisa boa, muito aprendizado, né? Houve assim, uma revolução tamanha no nosso comportamento. E agora, novamente, nós estamos, né, a história do recomeço, no meu caso. Basta eu retornando ao trabalho, né, com inúmeros comportamentos novos, porque, na realidade, o retorno não é o retorno, não vamos voltar para o normal, não existe o normal, né? Existe uma nova situação. Eu retornei à minha escola, todo mundo assim um pouco angustiado, sem saber como se comportar, como seria o nosso retorno com as crianças, porque geralmente quando as crianças nos vê o abraço da professora, o abraço do aluno. Então eu recomecei na segunda-feira passada, né? E aquela minha preocupação de que quando a criança viesse a gente não podia abraçar, foi assim, um conflito imenso, né? Um conflito imenso para mim. Porque eu disse, nossa, se vier me abraçar, eu vou rejeitar ou não vou rejeitar? É assim, um novo recomeço, novamente, né? A gente passou por um processo de uma coisa diferente e agora vamos retornando novamente a um outro processo de saber se comportar diante dessa situação, né? É aprendizado constante, né?
É verdade, Onélia, é verdade. Olha, o Alex levantou a mãozinha ali também, né? Abre seu microfone, Alex. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Alexandra, né? Se a gente não poderia fazer uma associação do recomeço com ressignificar, né? Com ressignificação. Porque você fala que para cada situação que acontece, ainda que ela seja traumática para a gente tem que analisar de um outro ponto de vista. Será que a gente poderia fazer essa relação, esse vínculo? Fica essa pergunta aí. Obrigado. Posso contribuir um pouco. Como que é o seu nome mesmo, Alex, né? Meu quase xará. Eu tenho um irmão chamado Alexandre também. Certamente, boa contribuição mesmo, Alex. Para cada um, conforme o que a gente passa, né? Como eu comentei as nossas experiências, a gente pode dar um significado. Falei de lupa, né? Uns colocam mais, outros menos, holofote numa situação. E quando a gente tem uma forma positiva de ver as coisas, ou a gente interpreta aquilo pensando que isso vai passar e que a gente vai poder ter novas oportunidades, então a gente realmente ressignifica. E eu vi isso muito com as pessoas com luto, né? Principalmente. Não foi, com certeza, nada fácil, né? Passar por situações assim. Mas as pessoas deram um sentido diferente, né? À vida. Tiveram que assumir algumas coisas que não tinham assumido. Então, sempre eu percebo que a gente tem que se permitir para esse novo. As pessoas que ficam remoendo, resmungando, se martirizando, se vitimizando, elas adoecem muito mais. E elas levam consigo as pessoas que estão ao lado também a adoecer, né? Que é o codependente que a gente vê em todas as situações. Então, isso com certeza também não é um comportamento até saudável, né? Então, quantos não precisam também ter esse olhar? Eu não consegui sair disso, eu não consegui ressignificar. Então, eu preciso de uma ajuda maior, talvez um grupo de apoio, a minha família não deram conta. E aí eu preciso, né, como eu disse, às vezes buscar uma ajuda profissional mesmo, né? Para que eu possa passar por isso, como a outra colega falou antes, como um processo, né? Todo processo ele tem um começo, um meio, um fim, e assim a gente vai passando na vida. Então, se a gente não fecha esse ciclo, ele fica ali martirizando, né? E a gente não vai para frente, a vida não segue, a gente não é feliz e a gente não busca ser feliz para as outras pessoas também, né? Boa reflexão. A Marta levantou a mão. Pode falar, Marta. Boa noite a todos. Marta, uma voluntária de Fortaleza, aqui no Ceará. O recomeço, quando eu falo sempre em recomeço, eu gostei muito, porque inicialmente era recomeço ou começo, né? O título. Mas começar, você já começou, você tem que recomeçar, né? E o que pode, como se fosse a primeira vez. Não adianta eu querer um recomeço e assim, mas eu já comecei tantas vezes, então não comece, recomece, né? E o que pode nos ajudar muito nesse recomeço, está me ajudando muito nesse recomeço, são os 5 R's do amor exigente. Porque se eu vou recomeçar, eu vou me reconstruir a minha estrutura. O comportamento da professora, quando chega na escola, abraça ou não abraça, né? Eu tenho que reconstruir isso dentro de mim. Depois eu tenho que redesenhar o que eu devo ser. Se é recomeço, tem mudança. Se tem mudança, eu tenho que redesenhar o que é que eu quero ser, como é que eu devo ser, né? Depois ele diz assim, redefinir como me relacionar. Essa daqui eu acho importantíssimo nesse recomeço, porque, por exemplo, os meus relacionamentos antes do amor exigente eram relacionamentos de serviço, para servir. Pode deixar que eu faço, não se preocupe que eu estou aqui, eu vou fazer, né? E nesse meu redefinir como me relacionar,
eu vou me definir como eu vou continuar, como eu estou continuando a ser uma pessoa solidária, mas com diferenças. O outro quarto R diz assim, restabelecer meus limites. E, olha, nós estabelecemos tantos limites nessa pandemia sem perceber. Não poder sair de casa, não poder abraçar, não poder, e nós começamos a fazer formas diferentes, graças à tecnologia. Nós começamos a fazer reuniões familiares, com os amigos. Aí o Amor Exigente abraçou essa nova tecnologia e hoje nós temos, eu falando por mim, eu tenho muito mais reuniões, muito mais oportunidades de mudança e de conhecer pessoas do que anteriormente. Eu só conhecia o pessoal de Fortaleza, estamos tentando abrir uma sala aqui em Aquiraz e pronto, né? E restabelecer meus limites. Porque como eu fiquei muito dentro de casa, eu obedeci realmente ficar dentro de casa, eu tenho que estabelecer o limite até onde eu posso ir com essa abertura que está sendo gradual. Isso aí tem sido uma constante na minha vida, sabe? Por exemplo, eu moro na calçada da igreja, na matriz aqui de Aquiraz. E aí eu fui à missa no domingo. Aí o padre chegou e disse, dona Marta, a senhora mora na calçada da igreja. Então faça o seguinte, a senhora assista à missa, põe uma cadeira na janela. Não entre ainda, porque já está vindo muita gente para a igreja, e por mais que a gente passe higiene nos bancos, às vezes pode esquecer alguma coisa. Então isso daí já é um limite que eu vou ter que observar, para não correr risco. E o 5 reprogramar as minhas normas e regras. Se eu tinha normas e regras antes, nesse meu recomeço, eu tenho que reorganizar, para melhor poder viver esse momento. Então, eu só tenho que lhe agradecer, quando você começou a falar em recomeço, eu digo, eu vou recomeçar como se fosse a primeira vez, né? E continuar com os 5 R's. Então, obrigada por me ouvirem. Ederaldo, a gente tem outros microfones, né? Outros microfones não, outras... É porque apareceu uma tela aqui diferente. Está conseguindo me ouvir? Sim, voltou. A Elinda Oi, Rosa, estou te ouvindo. A Elinda estava com a mão levantada, Elinda. Não sei se caiu. Elinda. Sim, Elinda. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Buenas noches a todos. Sí, yo bajé la mano porque vi la pantalla, compartir pantalla. Entonces bajé la mano para leer bien, para aprovechar, ¿no? Bueno, gente, yo tengo una simpatía especial por el pueblo brasilero, por la alegría, se caracterizan por la alegría. Cuando comenzó hoy la reunión, la música llenó completamente el ámbito, ¿no? El lugar donde estábamos. Y la verdad que es algo que acá nos falta, la alegría, esa alegría que ustedes transmiten con música, con positivismo. Es un país con gente muy positiva, ¿no? Y si bien tenemos Amor Exigente, que nos ayuda a elegir una vida sana, una vida con alegría, no somos así. Yo me acuerdo que en mi viaje a Bahía, cuando fui a ver a mis nietos, yo veía meninos da rúa sin calzado, con los pies descalzos y con carencias, pero ellos reían y tenían una sonrisa muy especial. Y eso me quedó grabado, ¿no? ¿Cómo se puede compartir tanta alegría siendo tan carentes de cosas, ¿no? Digo, eso los caracteriza y a mí me llena, me completa, ¿no? Igual que el himno de Amor Exigente en guitarra, todas esas formas que tienen de expresión. Y bueno, compartirles también que hay que ser positivo. La semana pasada yo tuve un día muy raro, un día, ¿no? Solamente, un día donde recayó mi hijo
y falleció mi cuñado, que era un hermano para mí, y fue un día raro, pero yo sabía que tenía mi familia de amor exigente, y me sentí diferente. Dije, qué suerte, por suerte estamos todos juntos, ¿no? Para poder sobrellevar y seguir adelante. Y el recomienzo, qué importante, ¿no? Yo sabía que tenía que empezar el día martes, que para ustedes es segunda-feira, ¿no? Tenía que comenzar el grupo presencial. Y yo coordinaba, tenía esa responsabilidad. Entonces me enfoqué en eso, sabía que tenía que preparar todo y que estar con mi mejor alegría. Así que gracias, gente, gracias a todos, gracias por estar, gracias por existir, por pertenecer a esta gran familia. Gracias, Rosa, gracias, Heraldo. A gente que agradece muito, Elinda, de você estar aqui com a gente. E é isso mesmo, quando a gente passa, às vezes, por situações difíceis, é importante a gente lembrar que a gente tem o grupo, não é? E que no grupo a gente pode acalmar nosso coração e seguir adelante. Sim? Vamos lá. Ederaldo, me ajuda aí, que ainda tem umas mãozinhas, não é? Dá tempo? Dá, né? A Rita está esperando para poder falar. Pode abrir o microfone, Rita, por favor. Boa noite a toda a família tá? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou tendo contato com vocês e ver realmente de encontro toda essa narrativa da Alessandra, porque é o momento que eu estou vivendo. Então, gratidão profunda, porque vai me ajudar bastante para o que eu devo mudar. Fico muito agradecida porque eu vim por uma indicação, tá? E estou muito satisfeita, porque realmente é um momento muito precioso na minha vida que eu estou passando, e tudo isso tem sido muito enriquecido para mim. Eu vi a live da Marta, que me ajudou bastante, porque eu me espelhei em toda a vida da Marta, é muito parecida com a minha, tá? É o recomeçar. Então, foi uma noite maravilhosa, tá? Tudo aquilo que a Alessandra falou e que a Marta veio completar, e é o que eu preciso no momento. Então, é gratidão profunda a todos vocês. Uma boa noite. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Rita, a sua presença. Posso só completar com uma coisinha? Claro. Então, eu queria saber se aqui no Rio de Janeiro já tem alguma Amor Exigente que já está fazendo atendimento presencial? Vocês me ouviram? Ouvimos sim, mas no Rio, aqui em Niterói não, no Rio eu não tenho certeza. O Carlos Eduardo está aí, não está, Carlos Eduardo? Sim, mas ainda não retornamos com as presenciais, não, Rosa. Também não, né? Não. Ainda não, Rita. Por enquanto, então, só online. Rosa, depois eu mandei uma mensagem para você. Você depois lê para mim e me dá um retorno, ok? Tá bom, tá. Tá. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. E por último, para a gente finalizar, que a gente já está chegando no nosso tempo, a Malaki Mauad. Malaki. Boa noite, é Malaki Mauad. Boa noite a todos, eu sou de Altamira, do estado do Pará, no interior aqui do Pará. E muito pertinente essa palestra, falar de recomeço, é o que eu estou vivendo nesse momento. Nós ficamos com as portas fechadas na nossa sala de amor exigente há 3 anos e 10 meses, onde eu tive uma perda absurda, eu perdi meu filho e não consegui abrir a sala, manter a sala aberta. Mas, assim, é com muita alegria que eu
ouvi a palestrinha, que é uma palestra imensa, né? Um conteúdo maravilhoso, que fala de recomeço. É o que nós estamos vivendo aqui em Altamira. Com um pouco de frio na barriga, né? De retornar à sala, de estar organizando o espaço com muito amor, muito carinho, e a gente pretende aí que a nossa sala, em outubro, a gente já comece, na primeira semana, a gente já comece com a nossa primeira reunião de AE. Então, está sendo um recomeço, e a gente vê assim com muita alegria. Nós estamos sendo apoiados pela nossa regional, né, do estado do Pará, a Iraneide, a Patrícia, todas elas estão com muito amor e muito carinho. Então, assim, gratidão pelo Amor Exigente. Eu não ia conseguir viver esse luto, toda essa situação que eu vivi, se eu não tivesse a base dos 12 princípios, né, dos princípios do AE. Então, gratidão a todos e vamos para o recomeço. Estou me preparando, participando das domingueiras, das reuniões online, para que a gente possa voltar ativa aí em outubro com o nosso grupo e fazer o que mais a gente gosta, né? Ser amor exigente. Boa noite a todos e gratidão. Então, o microfone está aberto para a Alessandra se despedir da gente, se quiser falar alguma coisinha para Malak, né? Sim, Malak. Malak, né? Sim, Alessandra. Muito bem. Malak, é isso mesmo, né? O recomeçar precisa dessa organização, né, gente? O Amor Exigente também nos ensina, né? Quando a gente tem o Definforex lá também, como que a gente vai definir, como que a gente vai entrar em ação, o que a gente vai fazer primeiro. Nós também aqui estamos nos organizando para retomar também os grupos presenciais, alguns já começaram, todo mundo com um pouco de medo também, mas uma vontade de abraçar, mas não pode. Então, é um recomeço dos nossos grupos também, de uma forma diferente, com distanciamento, mas é muito importante que a gente esteja ali para que as pessoas que nos procurem, a gente seja esse grupo de apoio que precisa mesmo, né? Contem comigo, eu conto com vocês. Mais uma vez, muito obrigada por Deus ter dado essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha vida também. Tá bom? Obrigada e uma boa semana para todo mundo. Gratidão. Ederaldo, você coloca para a gente aquela fotinha? Eu quero dizer para vocês que semana que vem, em primeiro lugar, agradecer muito a Alexandra de estar aqui com a gente, né? Eu sei que a gente já tem tentado um tempo, né? Mas aí outros compromissos foram aparecendo, e aí depois a gente marcou uma data, depois eu pedi para ela trocar, mas que bom que a gente conseguiu conciliar, né? Muita gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Eu vou anunciar, semana que vem a gente vai estar com o Renato Lopes, ele é de Juiz de Fora, eu tive a oportunidade de vê-lo lá em Juiz de Fora, quando eu fui num curso da regional de lá, e depois ele esteve também em Niterói. O Renato Lopes, ele é agente social, mas ele faz um trabalho muito bonito. E aí eu perguntei se ele podia estar com a gente aqui no Amor Exigente. E eu queria que ele repetisse a mesma palestra que ele tinha feito aqui em Niterói. E aí eu digo que é providência, então a gente vai continuar falando sobre pandemia. Ele vai falar sobre sobriedade e pandemia. Então, semana que vem a gente espera vocês aqui, tá bom? E eu queria pedir para o Ederaldo colocar aquela fotinha que ele colocou. Assim como a gente fala de começo e de recomeço, né, que a Alessandra trouxe para a gente também tem situações de perdas, né, que acontecem. E eu tenho que me segurar porque eu acabo me engasgando para falar mesmo. A gente, agora, recentemente, teve a passagem do cesário. Então, essa fotinha que está aí foi colocada por uma voluntária num grupo, eu tomei a liberdade de tirar de lá, como ela postou mesmo, né? Ela colocou: gratidão pela fé, acredito que o cesário Daniel foi para a glória junto de Deus Pai. Obrigado por existir. O cesário eu conheci numa reunião, ele era do Conselho Deliberativo, e eu conheci ele lá no Soltanier. Depois, a gente todo ano ia para a Assembleia, e aí ele também estava lá presente, e eu me lembro sempre com a Vera, com a esposa dele, teve um ano que ela não pôde ir, e aí ele comentou que ela estava com alguma coisa adoentada, os dois sempre assim muito juntinhos.
E, recentemente, quando eu tive a oportunidade de falar sobre o amor exigente na Rede Vida, ele entrou em contato comigo para dizer, com aquele jeitinho dele assim, né? Ele era de Goiânia, e a Alessandra estava falando de sotaque, né? Goiânia tem um sotaque também diferente, né? E ele falando, olha, Rosa, você falou de um jeitinho simples, mas foi muito bom, foi muito bom. E eu fiquei muito grata por ter tido esse retorno dele, porque era uma pessoa que tinha muita bagagem, muito conhecimento de amor exigente. Então, eu queria que hoje a nossa oração da serenidade fosse um pensamento ao Cesário, né? Que a passagem dele seja em paz, porque eu entendo que como a gente não está aqui por acaso, a gente também não faz a nossa passagem por acaso, né? Então, dentro da religião de cada um, da espiritualidade de cada um, eu queria convidar vocês hoje, vou tomar a liberdade de eu mesma fazer a oração da serenidade. Então, no nosso grupo, aqui em Niterói, a gente faz assim, a gente faz 3 respirações para a gente colocar para dentro paz, energia, tudo que a gente precisa respirar para a gente poder viver melhor. Coragem, sabedoria. E a gente, na nossa expiração, a gente tirar tudo que está dentro da gente, que a gente não precisa carregar com a gente, né? Todas essas sensações. Eu não vou dizer que o medo não é uma coisa ruim, mas o medo em excesso também não é bom, né? A tristeza. Então, eu queria que a gente fizesse essas 3 respirações bem rápido, para a gente começar a fazer a nossa oração da serenidade juntos, tá bom? E dedicando essa oração da serenidade hoje ao Cesário, que fez um papel tão importante dentro do amor exigente. Eu seguro minha mão na sua. Eu seguro a minha mão na sua. Mano no coração ao Senhor, para que juntos possamos conceder-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas para mortificar força, fé, alegria. Boa semana, gratidão, Ideraldo.